Mestre Natan Rufino, graça e paz, podemos contar com quase precisão o arrebatamento da igreja? Impossível, Cida. Não tem como saber. Esse é o único evento do qual Jesus diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Quando Jesus diz isso no discurso do sermão profético, inclusive está também ali no capítulo 24 de Mateus, ele está se referindo especificamente a este episódio, o arrebatamento, que demarca o pontapé inicial para o período da tribulação. A tribulação ela não começa sem que primeiro aconteça o arrebatamento. Depois que tem um arrebatamento, que ninguém sabe o dia nem a hora, aí vem a tribulação. Quando se inicia a tribulação, o período da tribulação é o que Jesus vai chamar de sinais para a proximidade da vinda do reino de Deus, ou da sua vinda de forma visível, literal, quando ele descerá até a terra, colocando os pés no chão, e instaurará, ele vai estabelecer o seu reino a partir de Jerusalém, e ele vai reinar por 1000 anos, que é o tal do milênio tão falado, né? Então, tem o arrebatamento, ninguém sabe o dia nem a hora, não tem como contar, não tem como saber, não tem sinal, não tem nada que indique quando ou como vai acontecer, a que horas, a que dia, a quanto tempo, não tem como saber. Claro que a Bíblia indica possibilidades de percepção espiritual por parte do crente em relação ao momento do arrebatamento. Um dos textos clássicos que demonstra isso é Hebreus capítulo 10, versículo 25. Lá, o autor da Epístola aos Hebreus, ele chega a dizer o seguinte, que a gente não deve deixar de se congregar como é costume de alguns, antes, pelo contrário, a gente deve fazer admoestações aos que deixam de se congregar, e tanto mais admoestações devemos fazer, quanto vemos que aquele dia se aproxima. Então, ele fala ali sobre uma percepção espiritual do crente, que o faz saber sobre a proximidade daquele dia. Esse dia, que em algumas traduções eles colocam com D maiúsculo para diferenciar do dia a dia, do dia de 24 horas, esses que, embora no grego não exista essa diferenciação, tá? É tudo de um tamanho só. Inicialmente era tudo escrito com letras maiúsculas, depois o grego foi tomando novas formas, e aí foram surgindo as letras maiúsculas e minúsculas, mas originalmente era tudo escrito de forma igual, é tudo letra maiúscula, as tais letras unciais. Mas o que é importante é saber que o próprio contexto demonstra de que dia ele está falando. Então, aquele dia, o grande dia, o dia, são expressões que se referem a um acontecimento espiritual, que na verdade é um evento que transcorre ao longo de uma sequência de acontecimentos que leva muito mais de um dia. Esse grande dia, aquele dia, o dia, não é um dia de 24 horas. É uma expressão profética que se refere a um evento que compreende vários dias. O dia do Senhor, por exemplo, que é uma expressão bíblica bem conhecida, que o próprio Novo Testamento pega emprestado do Antigo Testamento, o dia do Senhor, no Antigo Testamento, se refere quase sempre a um período de julgamento, de ira, de punição, de vingança, de trevas, de angústia, de dor, que é o que nós também chamamos de período da tribulação. Só que o dia do Senhor, também nos textos do Antigo Testamento e outros do Novo, demonstram que inclui momentos de prazer, de paz, prosperidade, restauração, harmonia, glória e etc. Então, o dia do Senhor não é exclusivamente uma expressão que se refira à punição divina. Também inclui o arrebatamento, o milênio e outras coisas boas e positivas prometidas por Deus. O que significa é que o dia, aquele dia, que às vezes é chamado de dia de Cristo, dia do Senhor, dia de Deus, ele vai estar associado a um momento de punição ou a um momento de preservação, salvação, libertação, restauração. Vai depender do contexto onde ele é usado. Não é uma expressão rígida ou um termo técnico que tenha que ser entendido da mesma forma todas as vezes que ele aparece em qualquer lugar. Então, quando Hebreus 10, 25 diz sobre a percepção do crente, tanto quanto vedes que o dia se aproxima, e veja que quando ele diz vedes que o dia se aproxima, ele está falando, obviamente, de percepção espiritual, ele não está falando sobre ler no jornal ou ver pelos sinais, ele está falando sobre ver no sentido espiritual. Mais ou menos como Paulo falou naquela viagem de navio, quando eles estavam para naufragar e ele teve uma visão de noite e... Não, antes da visão do anjo, ele disse ao pessoal que estava no barco, vejo que esta viagem vai ser perigosa, correndo inclusive o risco de se perder muitas almas, e ele deu um conselho. Ele não disse, tive uma visão, Deus me mostrou, eu vi um anjo, ele disse, vejo. Era uma percepção
uma capacidade de analisar as coisas muito mais do que simplesmente de forma racional. Ele falava ali do que ele, como um homem sensível, percebia no reino do Espírito. De noite, ele tem a visão de um anjo, depois do problema, da voragem no mar, e vão para lá e vem para cá, o pessoal já estava com fome, se eu não me engano do contexto, e aí ele tem a visão de um anjo que fala com ele, e ele diz, olha, não temam, porque esta noite um anjo enviado da parte do Senhor, a quem eu sirvo, me falou, ou seja, aí é uma coisa diferente, ele está tendo uma revelação, mas antes ele diz, percebo ou vejo. Esse vejo aí é muito semelhante, no meu ponto de vista, ao que diz Hebreus 3:25, 10:25, quando ele fala, não deixem de se congregar como é costume de alguns, pelo contrário, façam admoestações aos que deixam, e tanto mais admoestações vocês devem fazer, quanto vocês veem que o dia se aproxima. É uma percepção espiritual, não é sinal que aparece que comprova a proximidade de alguma coisa. Então ele fala sobre uma percepção espiritual. Essa percepção espiritual, ela está presente no crente a vida inteira, e diversos lugares do Novo Testamento ela é mencionada. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, Paulo toca nessa percepção, ele diz que com respeito aos tempos e às estações, com respeito às épocas e aos tempos, não há necessidade de que ele os escrevesse falando aos Tessalonicenses, porque vocês estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite. Quando eles andarem dizendo, agora temos paz, temos segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores àquela que está para dar à luz, e de nenhum modo eles escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, esse é o pulo do gato, não estáis em trevas para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Por quê? Porque a proximidade do dia, ela é percebida pelo cristão que está sensível e que está andando na luz. O dia, lembre-se, não é um dia de 24 horas, ele está falando sobre um evento profético que começa no arrebatamento e termina na criação dos novos céus e da nova terra. Porque quando Pedro, em sua segunda epístola, no capítulo 3, vai falar sobre o dia do Senhor, ele menciona a criação do novo céu e da nova terra, mostrando que a expressão ela é realmente muito abrangente e transcorre ao longo de muitos dias de 24 horas. O dia do Senhor é um evento profético de muitos dias, tá? Então, dependendo do contexto, o dia pode ser o arrebatamento, ele pode ser o começo da tribulação, ele pode ser o próprio milênio em si, às vezes é chamado de o dia eterno, porque já se refere a este ponto da criação dos novos céus e da nova terra para frente. Então, o dia, ele aparece, a expressão o dia, aparece, às vezes, em contextos específicos, com outros adendos, que caracterizam ainda mais de que momento específico a passagem está falando, tá? Resumindo, nós temos sim sensibilidade espiritual suficiente para perceber a proximidade dos acontecimentos que estamos esperando. No caso, não o surgimento do anticristo, né? Pelo menos não eu e a minha turma, mas eu sei que tem alguns pós-tribulacionistas mais chegados aí que estão, inclusive, no nosso grupo, que estão esperando primeiro o anticristo, né? Mas, de qualquer forma, nós temos sensibilidade para perceber os eventos que estamos esperando. No caso, o arrebatamento, né? E como o arrebatamento é a liberação para o início da tribulação, porque a tribulação, a punição divina, ela não começa na terra sem que antes ele tire a sua igreja do caminho, exatamente como ele fez com Ló e como ele fez com Noé, ele jamais derramaria do seu juízo no tempo de cada um destes, sem primeiro ele tirar do caminho os seus servos, assim também ele não vai iniciar o período tribulacional sem que antes a igreja seja retirada da terra, que é o que Paulo explica detalhadamente em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, como eu explico no meu livro Arrebatamento antes da tribulação, tá? Nesse livrinho aqui, para quem ainda não estudou esse texto com mais detalhes. E aí é isso, gente. Como o Natal é próximo da passagem do ano, quando a gente vê as luzes sendo colocadas na cidade, o pessoal começa a fazer aqueles ornamentos de Natal, a gente sabe que está próximo de virar o ano. A indicação é da proximidade do Natal, mas como o Natal é perto da passagem do ano, então você acaba tendo aquela sensação de que o fim do ano está perto, porque é tudo ali juntinho, pertinho um do outro. Da mesma forma, a nossa percepção em relação ao que está para acontecer envolve tanto o arrebatamento quanto o início da tribulação. Embora, cronologicamente, o arrebatamento, segundo os ensinamentos do Novo Testamento, o arrebatamento vem primeiro e depois é a tribulação. A gente não sabe dizer quanto tempo depois a tribulação começa depois do arrebatamento, porque a Bíblia não diz.
Não há nenhum indício que fale que é um dia depois, uma hora depois, um ano depois. O que a gente sabe é que é depois. Quanto tempo depois, a gente não tem como dizer. Há quem pense que o arrebatamento é o pontapé, o marco inicial da tribulação. Aconteceu o arrebatamento, a tribulação começou. Eu penso diferente. Eu acredito que a demarcação do momento inicial da tribulação se dê pelo pacto, pelo tratado internacional bilateral feito pelo anticristo com muitos povos, incluindo a nação de Israel. Quando esse acordo for firmado entre ele e a nação de Israel, ainda que inclua outras nações, um acordo de 7 anos, aí sim começa o período tribulacional, tá? E a primeira metade, como a gente já sabe, é só o princípio das dores. A expressão o princípio das dores é um termo praticamente técnico para se referir aos sofrimentos iniciais do período tribulacional, e a grande tribulação é a expressão que Jesus vai usar para se referir à intensidade de angústia, de dor, de sofrimento da segunda metade da tribulação. Então, princípio das dores não é o que acontece antes da tribulação começar. É o começo das dores, que é o período tribulacional. É quando a tribulação começa e não antes da tribulação começar, tá? Só para deixar isso aí mais claro, né? Se for possível.